Eu vou dizer algumas coisas para você que você não pode fazer. Por exemplo, bons oradores não falam de improviso. Então, assim, como eu dou palestra, dou cursos, já aconteceu de eu estar em algum lugar e aí vem alguma pessoa, poxa, professor, ô mestre, o senhor está aqui e tal. Pô, aproveita, olha, eu fiz aquela sua aula, assisti sua palestra, fala aqui pra gente daquele assunto lá, e aí eu não preparei. Então, qual é a saída que eu uso? Olha, falo sim, com todo prazer, porém num outro momento. Até porque você e essas pessoas merecem o melhor. Então a gente combina, a gente agenda, e aí eu vou preparar essa fala que você está querendo ouvir, e aí vou transmitir para vocês da melhor maneira possível, porque vocês merecem que eu entregue o meu melhor. Então veja, essa é a dica do que não fazer. Não fale de improviso. Outra coisa, não seja prolixo. O que é prolixo? É encher linguiça. Não fique enrolando, entendeu? Eu sei que às vezes você precisa dar uma certa volta, preparar o terreno. Ok, isso ok. Mas ficar enrolando, ficar enchendo linguiça, não faça isso. Porque desta maneira, a pessoa que está te ouvindo, ela vai se entediar. Vai ser um tédio. Outra coisa que você não pode fazer, usar somente o texto. Às vezes, você é excelente redigindo. Você prepara um texto incrível, um texto muito bacana, mas na hora de transmitir, você toma aquela postura de múmia e começa a falar num tom e voz não muito apropriado, numa velocidade única, e você vai ficando entediante, você vai ficando até meio patético com a sua fala. Entendeu? Assim, só as palavras não funcionam. Aliás, existe um estudo, ele é um estudo bastante antigo, inclusive tem essa pesquisa no livro do Pierre Will. É um livro antigo, O Corpo Fala. Gente, vocês já leram esse livro, O Corpo Fala? Ele é muito bom. Ele é um livro já antigo, mas ele é muito bom. E de lá vem essa pesquisa, que nós nos comunicamos 7% por palavras, 38% pelo tom de voz e 55% pela fisionomia, pelo gestual. É o corpo falando. Então, comunicar-se é uma arte que engloba vários fatores, não são só as palavras. Entendeu que não é preciso você falar bonito, falar perfeito. É claro que ter uma língua portuguesa bem entendida, bem compreendida, vai ajudar muito, ou seja lá qual for a língua que você está falando. Mas uma boa parte da sua comunicação, da sua oratória, vem do tom de voz e vem da sua fisionomia, do seu gestual. Leia o livro Corpo Fala. Vai ser uma leitura agradável e você vai aprender boas coisas. Eu lembro que teve uma época que eu estava tão fanático nesse livro, eu estava trabalhando, eu era gerente de operações na Intelco. E eu comecei a fazer entrevista para pessoas, para candidatos, para contratar, e eu comecei a dar mais importância ao gestual do que as respostas da entrevista. Coisas bem interessantes. Quer ver, dicas bobas que o livro dá, mas se você começar a aplicar no seu dia a dia, te ajuda bastante. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa ou com mais pessoas, você está falando para uma plateia, por exemplo, se as pessoas se inclinam para frente na sua direção, é porque elas estão extremamente interessadas no que você acabou de falar. Quando elas recuam e colocam uma postura um pouco mais afastada ou cruzam os braços, é porque elas estão ou desconfiando ou perdendo o interesse do que você está falando. Então veja que essas coisas do gestual te ajudam a sentir a plateia.